Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 2, a palavra de Deus nos diz que pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quando eu olho para esse texto, eu consigo, com tristeza, enxergar o cenário que nós vivemos hoje. Se nos tempos bíblicos já haviam pessoas que seguiam falsos mestres, falsos doutores, quem dirá os tempos de hoje? Você que está sempre na internet, você sabe o que tem acontecido. Você sabe o tipo de pregação que dá engajamento. Você sabe os tipos de conteúdo que simplesmente bombam na plataforma. A grande pergunta é por quê? Ainda que nós tenhamos homens e mulheres de Deus pregando, falando, alertando, por que as falsas mensagens, por que os falsos mestres, por que os falsos profetas continuam crescendo, visto que estamos no século do conhecimento, onde as informações são divulgadas instantaneamente? Por que ainda assim esses falsos conseguem ainda crescer? Muito está por conta daquilo que as pessoas querem ouvir. Muito se dá daquilo que as pessoas buscam, daquilo que as pessoas procuram, daquilo que as pessoas se interessam. Paulo está dizendo a Timóteo neste texto para que ele pregue a palavra. Mas ele vai dizer que virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Então, nós teremos pessoas que não irão querer ouvir as verdades bíblicas. Verá tempo que as pessoas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. As pessoas terão seus pregadores, seus profetas preferidos. Pessoas que, ao invés de confrontar o pecado, irão massagear os egos. E também nós teremos pessoas que desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pessoas que simplesmente não darão ouvidos para as verdades bíblicas. Essas pessoas, infelizmente, já estão num processo de cauterização das suas mentes. Como o próprio Paulo vai dizer a Timóteo na primeira epístola, no capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Significado de mente cauterizada. O significado são pessoas que se tornam insensíveis e apáticas a certos sentimentos ou verdades. Pessoas que estão insensíveis,
Quem nos convence dos nossos pecados, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. As 7 cartas, as 7 igrejas que estavam na Ásia, Jesus sempre terminava as suas cartas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A questão é, pessoas com mente cauterizada estão insensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, estão insensíveis às verdades bíblicas. Portanto, continuam trilhando o caminho do engano, preferindo ouvir a enganadores, a falsos. Mas, esta manhã, querido pregador, querido pregadora da palavra de Deus, querido pastor, eu tenho um conselho para você. Faça o certo e não o que dá certo. Tem muitos que estão aí crescendo porque estão fazendo o que dá certo. Mas o que dá certo nem sempre é o certo. Continue sendo fiel a Deus. Paulo, ele vai dizer a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 5. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Faça o certo, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Não vá nessa modinha, como alguns dizem, mas quando eu posto texto bíblico, ninguém compartilha, não dá engajamento. Mas nós não estamos aqui buscando engajamento. O nosso ministério não deve ser pautado em curtidas, likes, compartilhamentos, visualizações. Mas estamos aqui, como Paulo disse a Timóteo, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Apenas se preocupe em pregar a palavra, em pregar as verdades bíblicas. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.